Sabe qual que era a idade média dos apóstolos? Por que eu estou falando do Clube do Livro? Porque uma das coisas que nós vamos ensinar ali é como montar a biografia de Jesus. Porque são 4 evangelhos. E às vezes um conta um pedacinho da história, o outro conta outro, e se você lê apenas um, dá essa impressão que você teve. Parece que Jesus chegou assim no Mar da Galileia e nunca viu os caras e falou assim: ei, vem aqui, eu falo de vocês pescadores de... Ah, beleza, largou as redes e foram. Não é bem assim. Quando você compara isso com o Evangelho de João, você descobre que os primeiros discípulos de Jesus não foram Pedro e André. Foram João, o discípulo amado, e provavelmente André. Porque no Evangelho, no 4º Evangelho, diz que que André e João eram discípulos de João Batista. E quando Jesus foi batizado, aí o João Batista falou com aqueles 2 discípulos dele: aquele é o homem que eu falei. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 dias depois que Jesus voltou, Jesus estava morando ali na região. Ele tinha largado Nazaré. E essa expressão deixando Nazaré, no grego dá a entender que Jesus foi obrigado a sair de lá, apolio. Ele foi expulso de Nazaré. Então ele foi morar ali. Alugou uma casa, ali perto da Jordânia, como te falei, que é o lugar do batismo dele, e ficava ouvindo a pregação de João Batista. O dia que ele foi batizado, ele saiu, e João Batista falou para esses 2 assim: olha, meu contrato com vocês acabou, é aquele homem que vocês têm que seguir. Aí o André e o João foram atrás de Jesus. Quando Jesus parou, ele falou: o que vocês estão procurando? Rabi, nós procuramos o Senhor. Jesus levou esses 2 para a casa deles, uma palavrinha mágica que vocês vão aprender que ele já sabe. Discipulou os 2, ensinou para eles algumas coisas. Depois que Jesus ensinou, falou o seguinte: agora vocês fiquem aqui, que eu vou me preparar. Ele sai dali e vai para o deserto, 40 dias, ser tentado pelo diabo. Quando ele volta da tentação do deserto, aí nesse meio tempo que ele chama esses 2, eles ficam tão empolgados nesses primeiros dias, antes dele ir para o deserto, tá? Eles ficam tão empolgados que o André corre para Pedro, que veio da Galiléia, e falou: Pedro, nós achamos o Messias. Aquele é ele. Depois, Pedro era de Betsaida e fala para um outro cara chamado Filipe. Filipe vai e encontra um outro primo dele chamado Natanael. Então a estratégia Jesus pegou. É o multinível. O multinível. Aí, realmente, nesse momento, Jesus deixou aquele grupo que estava se formando ali de seguidores, foi para o deserto, foi tentado, voltou do deserto. Ficou claro isso aí, né? Essa cronologia. Quando ele volta do deserto, ele vai começar o ministério dele ali, perto de Jericó. Aí ele escutou que João Batista foi preso. Aí Jesus percebeu que era perigoso ficar ali. O que ele faz? Ele sai dali, volta para Galileia, vai morar lá em Cafarnaum, porque Pedro já morava lá, Tiago morava lá, João morava lá, vai morar em Cafarnaum. Um dia ele sai de Cafarnaum, vai até Caná, realiza o primeiro milagre dele e volta para Cafarnaum e começa a pregar. Aí veio o pulo do gato agora. Como é que ele escolheu? Jesus era um rabino respeitado. E naquela época, não era como o vestibular da FUVEST, que você vai, passa na prova e entra. Era o contrário. É o rabino que escolhe você. É mais ou menos como o mestrado e doutorado, que você pode até fazer as provas para entrar, mas o orientador tem que gostar do seu projeto e senão você não entra. Aí tem um momento em que o rabino vai ensinando para as multidões e ele vai formar o grupo dele. E é um grande privilégio ser chamado por um rabino. Era um grande privilégio. Então tipo assim, não eram 12, ele selecionou 12. Ele selecionou 12, exatamente. Entendi. E aí tinha um grupo já ali e aquela expectativa. Quem que ele vai escolher para ser o discípulo dele? Quem vai escolher? É como uma seleção mesmo. É como se fala assim, olha, nós vamos escolher aqui alguém para ser a garota propaganda da empresa. Vem aquele monte de moça lá de agência. Quem vai ser? Será que você né? Ou um concurso de The Voice, alguma coisa assim. Só que, para surpresa de todo mundo, ele escolhe justamente os menos prováveis, como eu li aqui. E aí tem uma outra curiosidade. Sabe qual que era a idade média dos apóstolos? Uma vez acho que você falou. Né? Deve ser jovem, galera. Todos eles tinham menos de 20 anos. Todos. Porque tem aquele episódio que Jesus fala com Pedro assim,
paga o tributo do imposto do templo por mim e por você. Ele só pagou por ele e por Pedro. E quem era obrigado a pagar o imposto é quem estava acima de 20 anos. Se só ele e Pedro pagaram o imposto e os outros 11 não, significa que os outros tinham menos de 20 anos. Então era tudo menino da Galileia, cheio de ideias ali, igual a gente, muito confusos Era e tudo nós, o mais. comecinho do primo. E aí Né? começou o ministério daqueles discípulos oficiais. E aí o que, que acontece? Então, Jesus é o Sermão do Monte, e aí Jesus ele começou a realizar assim, uma série de milagres. Né? E se a gente for... Imagina assim, se fossem listados todos os milagres de Jesus, não caberiam livros suficientes para escrever, e se a gente fosse citar aqueles que estão registrados, a gente ficaria... Caberia um podcast. Não caberia num podcast, talvez nem todos direito, né? E aí, Jesus realiza alguns milagres que são muito importantes assim na história, né? Um deles é o de Lázaro, né? O milagre de... Pô, ele ressuscita uma pessoa, né? E aqui é um ponto muito complexo de entender, assim, Rodrigo. Eu vejo que mesmo para quem acredita em Jesus como Salvador, é muito difícil acreditar que ele ressuscitou alguém. Uma coisa que eu fiquei em dúvida pode ser que ressuscitou, que eu também não sei, mas será que não foi um entendimento, sei lá, o cara estava em coma? Será que tem alguma outra explicação teológica? Bom, a questão do coma está descartado, igual eu falei, respeitando o Só dá um Rabino. contexto só da É bom história do contar a Lázaro. história, né? Jesus estava perto de Betânia. Não em Betânia, perto dali. E chegou que Lázaro estava em Betânia. E Lázaro é que ele amava. Alguns pensam até que Lázaro fosse uma criança, não necessariamente um homem adulto. Porque ele ainda mora com Mas as mesmo irmãs. tendo esposa? Ele não tem esposa. Ah, não é a esposa Não. que serve depois do perfume? Não, é a filha? irmã dele. É irmã. É a irmã dele. Ele era irmão de Marta e Maria. Tudo bem que criança para adulto ali era uma linha tênue de 12 para 13 anos. exatamente, Já já era, era. verdade. Já era uma coisa muito... Mas era jovem. Sim. Né? Já era jovem. E aí chega uma notícia para Jesus. Lázaro, a quem o Senhor ama, está doente. E aquela época a Aí, doença para surpresa era... de todos, e esse milagre de Lázaro ele só está no Evangelho de João, tá? Mas Ele faria não é algum contado sentido. nos outros evangelhos. Faria sim, algum sentido Lázaro não ser uma criança pela idade de Jesus, né? Como é que é, perdão? Faria sentido Lázaro não ser uma criança pela idade de Jesus aí, né? Não, mas Jesus podia ter... Um amigo criança? Ou com 12 anos, 10 anos, Jesus não tinha esse escrúpulo. Lembra que ele falou o seguinte, vinde a mim os pequeninos. E é interessante que ele não coloca Lázaro entre os 12. É alguém que Jesus tinha uma estima muito grande por ele. Tanto é assim, Lázaro a quem o Senhor ama. Seu amigo Lázaro que o Senhor ama está doente. Poxa, ele ama tanto o cara, tem uma estima tão grande pelo camarada. Os discípulos eram jovens e ele não põe Lázaro para ser um dos apóstolos dele. Ou seja, pode não ter feito isso porque ele era muito novo. Muito novo. É uma dedução, não é?